Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro de Mateus. Leremos os versos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Antes de ler o texto das Sagradas Escrituras, teremos o ensino das crianças hoje? Não, né? Hoje as crianças, então, ficarão conosco para ouvir a palavra de Deus com seus pais. Leiamos o texto de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Diz assim, a santa e inerrante palavra do Altíssimo: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. Até aí a leitura da palavra de Deus. Busquemos o Senhor mais uma vez. Santíssimo Deus, pedimos que o Senhor nos ilumine, porque sem a iluminação do Teu Santo Espírito, nós não conseguiremos entender as Tuas palavras. Portanto, ilumina-nos, ó Pai de amor, Pai Celeste, por amor ao Teu Filho Jesus Cristo que morreu por nós. Faze com que nós entendamos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Viviam num país 5 cegos que mendigavam junto à beira de um caminho. Um país este do Oriente. Todos tinham um grande desejo. Esses cegos, eles falavam entre si que eles tinham um sonho de tocar num extraordinário, incrível, quiçá até divino animal. O nome do animal? Elefante. Eles tinham um sonho de tocar naquele animal, porque em alguns países do Oriente, precisamente Índia, este animal é tido como divino. Mas só que eles nunca tinham chegado perto de um elefante. E eles se lamentavam por isso. Aconteceu que um dia, um certo domador de elefantes ia passando por aquele caminho, conduzindo o grande e assustador por vezes animal. E aqueles cegos então ouviram um alarido, vozes, festa, crianças gritando, homens e mulheres conversando. E eles perguntaram: o que está acontecendo? E as pessoas responderam: um elefante ali. E eles clamavam para aquelas pessoas: levem-nos para este elefante, nós nunca vimos um elefante. E esses 5 cegos conseguem alcançar aquele animal. E cada um deles se separou, de modo que o primeiro agarrou no rabo do elefante. O segundo, por sua vez, abraçou a perna. O terceiro apalpou o lado. O quarto passou a mão nas orelhas. E o quinto segurou a tromba. E o primeiro, o que agarrou o rabo, disse: quem diria, né, meus amigos, que o elefante seria semelhantemente a uma corda? O segundo disse: você está louco? Aquele que pegou na perna disse: de modo nenhum. Um elefante é semelhantemente a uma palmeira. O terceiro disse: vocês todos são loucos, débeis. O elefante, o terceiro que pegou do lado, disse: é um muro, é semelhante a um muro. Não é nem uma corda, nem uma palmeira, é um muro. O quarto, que pegou nas orelhas, sabe? Ele disse: vocês não são apenas cegos os olhos, mas de entendimento também. O elefante é como um abanador que nós pegamos nos dias de calor. E o quinto disse: doidos. Aquele que pegou na tromba disse: é claro que o elefante é semelhante a uma cobra. Essa fábula ela é contada por diversos autores. E diz que no final dessa fábula, eles começaram a brigar entre si, de modo que não houve acordo.
Eles, o que eles fizeram? Os 5 amigos se separaram e cada um criou uma seita religiosa diferente. A seita do Deus Corda, a seita do Deus Palmeira, a seita do Deus Muro, do Deus Abanador e do Deus Cobra. Pois é. É uma história muito conhecida por alguns. Um autor que já é falecido e foi adepto, infelizmente, à teologia liberal, teologia essa que despreza a palavra de Deus como inspirada, inerrante, infalível, certo autor chamado Rubem Alves, ele, em um de seus livros, coloca essa história. E a tese de Rubem Alves é que, neste conto oriental, alguns dizem que até budista, é a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. É isso que ele cria, e é sobre isso que ele se baseou a vida toda. Todos os caminhos levam a Deus, e as religiões, elas usam palavras diferentes, ou seja, perspectivas diferentes para falar de um único Deus. Portanto, é uma arrogância, segundo Rubem Alves, as religiões proclamarem-se detentoras da verdade. Porque, no final, Deus é um grande elefante, apalpado por cegos religiosos. Aqui, é claro, Rubem Alves está extremamente enganado. Deus não é um elefante apalpado por cegos. O erro dele se caracteriza de 2 maneiras. Primeiro, por conta da sua arrogância transvestida de humildade. Pessoas assim, que falam que todas as religiões levam a Deus, a ideia é a seguinte: eu sou muito humilde, eu sou bom coração e vocês não são. Para mim, não tem interesse se é budista, se é espírita, se é evangélico, católico ou até muçulmano, porque Deus é um só. Então, deixe de ser arrogantes e entendam que Deus é um só e todos os caminhos levam a Ele. Normalmente, uma pessoa dessa quer se passar por humilde, mas, no fundo, ela esconde uma tremenda arrogância. Porque, perceba, uma história como essa, ela é contada sob a perspectiva de quem olha o elefante por inteiro. E, de acordo com Rubem Alves e outros adeptos da teologia liberal, quem olha o elefante por inteiro? Eles. Então, eles proclamam que tem a verdade absoluta. E qual que é a verdade absoluta? Que não há verdade absoluta e todos os caminhos levam a Deus. É a loucura do homem pós-moderno. O primeiro erro é esse. Ele achar que ele consegue enxergar a Deus de forma completa e não consegue. Os homens, de fato, são todos cegos. E ninguém pode se achegar a Deus, e aqui ele cai no segundo erro. Ninguém consegue se achegar ao Altíssimo sem que ele se revele à pessoa primeiro. Nós não somos cegos apalpando a realidade, a busca de Deus. Pelo contrário, foi Deus quem nos buscou. E, de forma surpreendente, Ele mandou o seu Filho para morrer numa cruz sangrenta, em meu e no seu lugar. Ou seja, a nossa revelação, a nossa verdade se baseia na história da redenção, onde teve seu culminar em Cristo Jesus. Portanto, Deus não é um elefante apalpado por cegos. A nossa fé é verdadeira porque ela se baseia no Filho de Deus, que veio ao mundo. C.S. Lewis disse que o cristianismo jamais passaria na cabeça do homem mais criativo de toda a terra. Que homem inventaria um Deus que é tripessoal? Um Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Não são 3 deuses, é um Deus só. Me diga um homem que tem a capacidade de criar algo desse tipo. Não tem. Me diga um homem que inventaria uma religião de graça. Ou seja, você não precisa fazer nada, Deus fez tudo por você em prol da sua salvação. As outras religiões, sim, pregam obras, mas o cristianismo não, prega graça. Jamais o cristianismo passaria na mente de um ser humano. Portanto, aqui estamos, não diante de uma percepção de Deus dentre as diversas que existem, todas elas válidas. Não! Estamos diante do único caminho. E eu procurei mostrar isso durante a liturgia. Nós lemos o Salmo 1, que fala que existem apenas 2 caminhos. Um que leva à vida e o outro à destruição. E é sobre isso que o texto de Mateus 7, versos 13 e 14 diz. Irmãos, todos nós preferimos um conglomerado de verdades e mentiras. Por vezes, quando o cristianismo chega até nós e diz, você tem que escolher. Nós odiamos e a gente pergunta, Senhor, não posso ficar com os 2? Jesus vai mostrar que o Evangelho, ele não está disposto a acolher o nosso secretismo religioso, a mistura de religiões e de crenças, onde escondemos o nosso próprio orgulho. Pelo contrário,
Aqui Jesus, no nosso texto, não vai permitir que eu e você fiquemos confortáveis hoje. Ele vai mostrar para nós que há apenas duas possibilidades. E aqui estamos nós, depois de tantos sermões, chegando na última parte do Sermão do Monte. E eu acredito que é o ápice. Porque é o momento onde Jesus fala, agora é a hora de escolher. Agora é a hora de você decidir. E para isso ele usa de alguns pares. Olha, se não vejamos, os versos 13 e 14 do capítulo 7 vai falar de dois caminhos. Depois, versos 15 a 20, vão falar de duas árvores. Versos 21 e 23, de duas alegações. E nos versos 24 e 27 do capítulo 7, as duas casas. Aqui é um chamado à radicalidade. É um chamado de comprometimento com o Evangelho. A primeira é que nós veremos hoje, versos 13 e 14, vai falar sobre a direção que a nossa vida pode tomar. Depois, nos versos 15 a 23, veremos a questão das nossas influências. Jesus vai falar, vocês têm que decidir se vocês vão se submeter ao verdadeiro evangelho ou aos falsos profetas e falsos mestres e os seus falsos ensinos. E por fim, com a ilustração das duas casas, Jesus vai fazer a sua maior alegação no Sermão do Monte sobre o que você tem baseado a sua vida. Qual é o fundamento da sua existência? Você está edificado na rocha ou na areia? E assim que ele termina o Sermão do Monte, um grande sermão. E hoje cabe a nós examinarmos de mais de perto o primeiro par, o par dos dois caminhos, da escolha inevitável, versos 13 e 14. E aqui eu gostaria de deixar muito claro para os irmãos o ensino do texto. Dos versos 13 e 14, nós veremos 4 coisas. Primeiro, 2 caminhos. Segundo, 2 portas. Terceiro, 2 destinos. E quarto, 2 tipos de grupos. Portanto, veremos primeiro 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos e 2 grupos de pessoas. Vejamos então primeiro os 2 caminhos que o texto vai nos dizer. A partir do verso 13 vai dizer, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então o primeiro caminho você pode ver que é o caminho espaçoso. E o segundo está no verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. 2 caminhos, o espaçoso e o apertado. É o que nós vimos já na leitura alternada desta noite no Salmo 1. Um caminho, no Salmo 1 você vai ver que caracteriza o prazer na lei de Deus. O justo dá fruto, ele prospera. Em contrapartida, o ímpio, no Salmo 1, ele é levado como palha e perece eternamente, distante de Deus e do seu povo. Há esses 2 caminhos por toda a Bíblia. Há apenas esses 2 caminhos na nossa história. Portanto, vejamos o primeiro caminho, o caminho espaçoso. A palavra espaçoso denota conforto e facilidade. Há muito lugar nele para a diversidade. É um caminho onde todas as opiniões são aceitas. É o caminho da frouxidão moral. Entendam-me, é o caminho da toda forma de amor. É o caminho que não tem freios, é o caminho da tolerância, o caminho da permissividade. É o caminho que não tem limites de conduta. Os viajantes deste caminho seguem as suas próprias inclinações e desejos pecaminosos do seu coração. Irmãos, é muito fácil nós vivermos uma vida de pecado. Você não precisa fazer absolutamente nada. Não ensine o seu filho o que é certo e você vai ver se ele vai fazer. Normalmente eles já vão para o caminho errado, naturalmente. Nós somos assim também. É só deixarmos de orar, de vir aos cultos, de participar do sacramento da ceia, da comunhão com os irmãos. E nós vemos que o egoísmo começa a crescer de novo, a hipocrisia religiosa, a condenação dos nossos irmãos, ou seja, nós começamos a ficar mais críticos com os outros e menos com nós mesmos. Esse é o caminho. Não é preciso nenhum esforço, é o caminho largo, imoral,
sem limites, que em nome da tolerância nega a Deus. Em contrapartida, o texto vai dizer que há um outro caminho, o caminho apertado. Por outro lado, o caminho apertado, isto é, significa aquele caminho que é difícil. Os seus limites, por que é apertado o caminho? Porque os seus limites são traçados pela palavra de Deus, pela revelação bíblica, não pela sua opinião, pela minha opinião, pelo meu e o seu desejo. É a palavra de Deus que trilha o nosso rumo. E esse caminho é apertado. Aqui não cabe os seus gostos pessoais pecaminosos. É interessante, irmãos, notar que esse caminho ele começa apertado, no meio continua apertado e ele termina apertado. Você não vê o texto dizendo que ele vai se afrouxando. Irmãos, é muito importante nós pensarmos sobre nesse quesito de dois caminhos, um espaçoso e outro apertado, no quesito de evangelismo. Não existe na Bíblia evangelismo de Jesus te ama. Esse evangelismo, esse tipo de evangelho que, olha, Jesus te ama e Ele tem tudo para te dar do bom e do melhor, não precisa você abrir mão dos seus pecados, continue na igreja e nós vamos te abraçar, porque Deus quer você dessa forma que você vive mesmo. Não. O caminho sempre será estreito. Por isso que a palavra de Deus sempre começa com lei. A lei de Deus expõe o nosso pecado. E quando ela expõe o nosso pecado, nós ficamos envergonhados como Adão ficou naquele dia, querendo arrumar para si alguma coisa para se cobrir. E quando a lei faz isso, é porque ela quer nos fazer com que nós fiquemos desesperados, a fim de nos encontrar com Cristo Jesus naquela cruz sangrenta. Portanto, se você evangelizar a pessoa dizendo, não, você é o querido de Deus, Jesus te ama, você perde a força do argumento de que o evangelho é boa notícia. Boa notícia para quem? Para aqueles que estão a caminho do inferno. É boa notícia porque você não precisa fazer boas obras para se salvar. Você não precisa ganhar pontos com Deus. Você só precisa se render, reconhecer que você é pecador e reconhecer que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Os homens querem se achegar a Deus, mas sem a necessidade do Calvário. E Lutero, acho que nos ajuda muito nisso. A teologia do Lutero é belíssima, a teologia da cruz, porque ele vai fazer um contraponto sobre a teologia dos homens, que é a teologia de Babel, ou seja, os homens construindo edifícios para alcançar a Deus, e a teologia da cruz é Deus alcançando o homem por meio do Calvário. E Lutero vai dizer nos seus escritos que a teologia de Babel, ela pode ser descrita como o caminho da filosofia humana. É quando você quer alcançar mérito diante de Deus, tentando racionalizar as coisas. É o caminho das boas obras, é o caminho do misticismo. Não, eu tenho que subir ao monte, eu tenho que acender velas. Lutero vai dizer, tudo isso é teologia de Babel. São os homens tentando alcançar a Deus, e eles perdem de vista o Calvário. Deus alcançando os homens por meio de Cristo. O caminho apertado é o caminho que conduz à vida, mais espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Dois caminhos. Mas o texto não fala só de dois caminhos, não é verdade? O texto vai falar para nós também de duas portas. O texto vai dizer de uma porta que é larga. Uma porta que é de fácil acesso. Ou seja, quando o texto aqui diz de uma porta larga, ele está dizendo de uma porta que você pode entrar com todo tipo de bagagem. Você não precisa se desvencilhar ou tirar nada. Ou seja, você não precisa deixar nada para trás. A porta larga é aquela porta que não vai te cobrar nada. Não vai cobrar que você mude de vida. Não vai cobrar que você deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser cativo da imoralidade. Em contraste, há uma porta difícil que leva ao caminho difícil. E é difícil porque não é em todo lugar que você encontra. É difícil porque é fácil se enganar. Não é verdade? Quantos de vocês vieram de igrejas que não professam a fé bíblica genuína, mas vocês foram sinceros
tentando buscar o pão, mas não encontraram. Louvado seja Deus que vocês estão aqui hoje. Porque é difícil encontrar. Como Jesus disse em outra ocasião, é como um buraco de uma agulha. Então, a fim de entrar por essa porta estreita, por vezes, somos levados a abandonar muita coisa que nós ganhamos durante uma vida cheia de pecado. Primeiro, certamente, você tem que abandonar uma vida de pecado. Primeiramente. Você tem que abandonar o egoísmo, a cobiça, a prostituição, a avareza, é verdade. Você tem que renunciar a esses pecados. Renunciar. Mas, às vezes, me escute, irmão, isso é muito sério. Às vezes, você vai ter que renegar a sua própria família de sangue. Eu queria que assim não fosse. Eu queria que todos os filhos de vocês fossem salvos. Seus avós, seus pais. Mas às vezes é um momento de abrir mão. Nós vimos isso no Sermão do Monte. Não deis aos cães o que é santo, nem aos porcos as vossas pérolas. Ela é estreita também, porque naquele grande dia é só você e Ele, o Senhor Jesus. Você não vai poder pegar na mão de um ímpio e falar, mas só que ele era o meu familiar. Era o meu filho, o meu marido. Não dá. Ela é estreita porque é um por vez. Ela é estreita porque o Evangelho diz que ninguém pode vir a Cristo se não negar a si mesmo. Se você não está pronto a negar as suas paixões, este lugar não é para você. Porque a porta é estreita e ela nunca será alargada. Essa porta, conforme o próprio Senhor Jesus disse, é Ele mesmo. João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Irmãos, se você e eu pegássemos um trem que estivesse indo para uma direção errada daquela que nós queríamos, não adianta você correr dentro do trem. Não adianta você implorar dentro do trem, se ajoelhar. Se o trem está indo numa direção errada, o único jeito de você não chegar no destino errado é pulando do trem, ou sendo arrancado dele. Portanto, não importa o que você já fez na sua vida de bom, não importa as promessas que você já pagou, não importa de quem você é familiar. Se você ainda não se rendeu aos pés do Salvador, você está num trem a caminho da perdição eterna. A porta e o caminho que Deus coloca diante de nós são estreitos, extremamente estreitos. Deus não está nem um pouco a fim de negociar os seus valores conosco. Irmãos, leia, a gente está no final. Eu recomendo que você em casa leia depois o Sermão do Monte desde o começo, para você entender a força do que Jesus está dizendo aqui. Irmãos, pobreza de espírito é algo que para nós é loucura. Nós somos orgulhosos por natureza. Chorar pelos nossos pecados, arrependimento verdadeiro, mansidão, fome não por dinheiro, não por as coisas que perecem, mas por Deus. Ser sal e luz do mundo. Essas coisas são impossíveis para um homem que não nasceu de novo. Uma religião sem hipocrisia, conforme Mateus 6 vai dizer. Não ter um espírito crítico, manipulador, ter discernimento para pregar o Evangelho, ter o entendimento que nós dependemos de Deus e por isso devemos pedir, clamar, bater a porta dos céus, conforme Mateus 7 vai nos dizer. Essas coisas são impossíveis para homens que não nasceram de novo. Impossíveis. São difíceis. Por isso estreito é o caminho. Não é que Deus... Então, a grande questão, irmãos, é que não há nada no Evangelho, não há espaço para coisas que conflitem com a palavra do Senhor. Eu quero que você entenda que Deus não precisa e não pode e nunca fará isso, se contorcer para entrar na porta dos nossos valores. Não é Deus que tem que encaixar na sua vida, não. É você que tem que se encaixar na vida dele. E para isso, você vai ter que negar a si mesmo. Deus não se contorce para entrar em porta nenhuma. É nós que entramos por sua porta. É nós que, por meio de Cristo, temos salvação. Irmãos, muitos de nós aqui queria uma porta mais larga, né? Um caminho mais fácil, quem sabe. Nenhum de nós queria uma vida de sofrimento.
Uma vida de dor, uma vida de renúncia, uma vida onde o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo vai dizer nas bem-aventuranças, uma vida onde os perseguidos por amor a Cristo são chamados de felizes. Mal começa a entrar um partido diferente do nosso, a gente já fica com medo. Não é? Com medo da perseguição. Mas o Evangelho de Deus diz, quando a perseguição se instalar, regozijai-vos e alegrai, porque grande é o vosso galardão. Porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós, de modo que, quando nós formos perseguidos, nós estaremos naquele dia na lista de Deus, daqueles que sofreram e não negaram a Cristo por nada neste mundo. Alegrai-vos e regozijai. Mas por vezes nós queremos um caminho mais largo, um caminho sem dor. Nós não queremos uma igreja que tome conta da nossa vida. Nós queremos uma porta larga. Irmãos, no dia que eu falar com qualquer de vocês, chamar para conversar, não é porque eu não gosto de vocês, não. É porque eu os amo. E naquele grande dia eu quero estar lá com vocês. Então, às vezes, eu sei, é chato tocar na ferida do nosso pecado, eu sei. Mas o estreito é a porta. Eu não posso largar por vocês, e nem por mim mesmo. A porta é estreita e ela sempre continuará sendo. Nós queremos participar de uma igreja onde nós não damos satisfação a nada e a ninguém. Nós queremos namorar, nos relacionar com quem quisermos, da forma que quisermos. Frequentar os lugares que quisermos. Fazer as coisas como bem entendemos. Nós queremos estar no meio ali, onde ninguém nos veja, e depois cumprimenta e vão embora. Mas o pastoreio requer mostrar que estreito é o caminho que conduz à vida. Se sua religião nunca apresentou uma discordância de você, do modo como você vive, você adora a si mesmo. Simples assim. Você adora a si mesmo. Se não há discordância, se o Evangelho nunca machucou o seu pecado, você apenas está se divinizando. Mas o texto não para por aí, não é verdade? Além de falar de 2 caminhos e de 2 portas, o texto vai falar de 2 destinos também. Leiamos novamente. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Perdição e vida. Nós já vimos no Salmo 1 essa realidade. Mas Moisés, lá em Deuteronômio, prestes a morrer, a ser levado por Deus, falando à segunda geração que saíra do Êxodo, ele disse: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30, verso 15 e 19. O que é, afinal de contas, a perdição? Irmãos, falar de perdição é muito difícil. Falar sobre os detalhes do destino final dos ímpios é doloroso. É impossível você falar sobre esse tema sem um aperto do coração. Mas, em poucas palavras, a Bíblia nos permite dizer que o destino final dos ímpios, isto é, o inferno, é um lugar onde jamais voltará a existir amor. Jamais voltará a existir beleza. O encanto e a verdade ali já não existirão mais. Alegria, paz e esperança nunca mais será vista no inferno por toda a eternidade. É um futuro horrível, horrível. Portanto, eu quero que você veja que o caminho espaçoso é o caminho suicida. Ele pode se mostrar atraente. A maioria vai por ele. Mas o seu final é triste. Porque Jesus diz que lá o verme nunca morre. Marcos 9:44. Como assim o verme nunca morre? Vai ter inseto no inferno? Não. Ali é uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada, não literal. A ideia de o verme nunca morre é que as pessoas ali estarão conscientes por toda a eternidade da sua culpa e da sua falta de esperança.
Na terra, os homens têm as suas consciências cauterizadas, eles não pensam sobre o destino final, eles não pensam o quanto eles são blasfemos, o quanto eles odeiam a Deus, eles não pensam nisso. Eles se afundam nos seus prazeres pecaminosos, mas no inferno será diferente. No inferno, a sua consciência não dará paz a eles, e eles estarão debaixo da ira de Deus, sem esperança do porvir. Então, a imagem que Jesus tem quando ele fala o verme não morre é de um cadáver em putrefação e os seus vermes o corroendo. Assim será o destino final dos ímpios, sofrimento sem fim, tal como os vermes se alimentam de um cadáver. Qual a importância de você e eu meditarmos num assunto como este, sobre esses dois destinos? Há muitos, e eu vou elencar apenas um. Nesse terceiro ponto, sobre os destinos. Primeiro, houve um homem chamado Asaf. Asaf lutou com a seguinte cena, a seguinte ironia. Ele não entendia, lá no Salmo 73, porque os ímpios prosperavam, ao passo que ele, servo de Deus, ia de mal a pior. Então, ele viu que os ímpios, aqueles que estavam no caminho largo, eles iam prosperando alegremente, ao passo que os crentes, como ele, iam de mal a pior. E ele diz no Salmo 73, verso 13, ouça as palavras de um homem aflito. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as almas na inocência. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, te servir foi inútil. Inutilmente eu deixei de cometer certos pecados e lavei a minha mão. Aqui é uma figura de eu revesti a pureza da tua lei. Deixei de fazer muitas coisas, mas isso foi inútil para mim. Deixa eu perguntar, será que foi só Asaf que já pensou nisso? Quantas vezes você já não pensou nisso na sua vida? Senhor, a vida está difícil, mesmo assim eu não nego o evangelho. Porque o meu vizinho, o meu patrão, o meu familiar que não te serve, parece melhor as coisas para ele. A grama é mais verde, o casamento é mais feliz, o emprego remunera melhor. São questões que não são somente de Asaf, mas é a nossa por vezes. Por que prosperam os ímpios? E eu quero que você ouça neste momento que ele, após refletir sobre isso, o que ele diz no Salmo 73, versos 16 e 17. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. O que mudou? Primeiro ele entrou em comunhão com Deus no seu santuário. E depois ele percebeu o fim dos ímpios. A melhor maneira de nós entendermos esses aspectos do sofrimento e a aparente prosperidade dos ímpios e não perder a fé é nos lembrarmos que essa vida é curta e o destino dos ímpios será de desgraça. E ele termina no Salmo 73, 24, dizendo: Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Irmãos, o caminho popular é aquele que leva à vida. Ao passo que o caminho mais popular é aquele que leva à destruição. Perder de vista o destino final, tanto de ambos os caminhos, faz você se perder. Então, apesar das lutas, apesar dos conflitos, lembre-se para onde você está caminhando. E nunca se esqueça disso. Por fim, nós já vimos os dois caminhos, as duas portas e os dois destinos. Agora, o último ponto, nós falaremos sobre os dois grupos de pessoas. O texto vai dizer, versos 13 e 14, a parte que diz: o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos o que com ela acertam. Há muita atividade no caminho largo, na porta larga. Há muitas pessoas afluindo para lá todos os dias. O caminho estreito, por sua vez, é difícil, mas leva à vida. Ao passo que o outro caminho leva à morte. Mas eu quero que vocês vejam que o caminho difícil e o caminho fácil, eles são contrastados por dois grupos. Uma grande multidão no caminho fácil,
uma pequena no caminho difícil. São poucos os que acertam. Parece que Jesus, ele previa que os seus seguidores seriam parte de uma religião desprezada. Parece que Jesus sabia, com certeza ele sabia, que nós seríamos minoria. Parece que Jesus pinta para nós um quadro de uma multidão num caminho largo que acabara de passar pela porta larga, se divertindo, alegre, seguindo a grande maioria, sem ter cuidado nenhum com a palavra de Deus e os limites. Ao passo que o caminho estreito, você enxerga um grupo de peregrinos unidos, de costas para o mundo, a caminho da Cidade Santa. O que nós entendemos por esses dois grupos? Primeiro, nós não podemos descobrir o caminho de Deus pela opinião da maioria. A maioria está a caminho da destruição. A maioria é contra Deus. E as palavras de Paulo são certeiras quando ele diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3:4. Segundo, sobre estes dois grupos de pessoas, conclui-se que o caminho estreito para a vida não pode ser trilhado enquanto formos movidos pelo desejo de agradar os outros. A maioria das pessoas andam pela estrada larga. E a estrada difícil, a estrada estreita, ela é solitária. Muito solitária. E a maioria das pessoas, elas tendem a ser tentadas pelo caminho largo, o caminho da tolerância. O caminho onde você nega o evangelho e abraça os valores do mundo. Irmãos, quando Jesus diz que há poucos que trilham pelo caminho estreito, ele está dizendo que seus discípulos nunca serão marcados por aqueles que jogam para a torcida. Nós não formamos as nossas opiniões segundo os princípios da aprovação passageira e os caprichos da moda. No capítulo 5, você lê as bem-aventuranças, a lei interpretada por Cristo, e você vê, Jesus não estava nem um pouco pronto a atender a moda da sua época. No capítulo 6 de Mateus, Jesus reprova aqueles que querem ter uma religião que agrada os outros. Porque o caminho é estreito, a porta é estreita, e são poucos que entram por ela. E no caminho 7 ele retoma dizendo que o caminho tão popular que os homens trilham os levará à destruição. Josué 24:15, escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a mesma pergunta que ecoa no nosso coração hoje: quem nós iremos servir? À luz de tudo que nós ouvimos. E permita, antes de encerrar, fazer uma seguinte ilustração retirada das páginas da história da igreja cristã. Houve um homem chamado Atanásio. Eu queria trazer à memória esse grande irmão. Atanásio, chamado pelos historiadores e por colegas da sua época de o anão negro, ou o grande vencedor da ortodoxia. Atanásio era um teólogo do século IV, que por algum tempo, ainda que um curto período de tempo, ele ficou praticamente sozinho defendendo a seguinte doutrina, pasmem, a divindade de Cristo. A igreja cristã do quarto século teve um momento que ela oficialmente se tornou ariana, ou seja, ela negava a divindade do Redentor, dizendo que ele era apenas uma criatura que alcançou a perfeição. Olha só, Ário, o teólogo que Atanásio combateu, ele era muito inteligente. E aqui eu abro uma nota de rodapé. Sabe como Ário conseguiu convencer o imperador Constantino a se tornar ariano e a negar a divindade de Jesus? Com seu ensino. E como ele ensinava? Por vezes cantando. Ele tinha um jingle que ele dizia: houve um tempo em que o verbo não era, ou seja, não era Deus. E ele ensinava cantando. E isso pegou no Egito, na Palestina, e chegou a Roma. Houve um tempo em que o verbo não era. Por isso, irmãos, nós somos muito atentos com o que nós cantamos na igreja. Porque quem ensina teologia boa, escolha boas músicas. Mas quem ensina teologia ruim, escolha más canções. Por quê? Porque às vezes o sermão é muito comprido, tem muitas coisas, muitas ideias, e você não vai pegar tudo, decorar tudo. Mas uma canção fica na cabeça. Por isso nós devemos tomar cuidado com o que cantamos. Portanto, houve um período que Atanásio,
ele ficou sozinho, defendendo a divindade de Cristo entre os teólogos da sua época. Os seus amigos, diante daquele turbilhão de problemas teológicos, e visto que ele estava isolado, eles chegaram para Atanásio e disseram: Atanásio, negue o que você está ensinando, abrace o arianismo, negue a divindade de Jesus Cristo, porque o mundo todo está contra você. E Atanásio então escreve: o mundo todo está contra mim? Pois bem, então será Atanásio contra o mundo. E por meio da pena deste grande homem de Deus, a igreja não se corrompeu. E hoje nós afirmamos: Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Às vezes, a maioria pode estar errada. E na maioria das vezes está. A pergunta que eu quero deixar para você após esse sermão: de que lado você estará naquele grande dia? São só dois. Nós vimos 2 caminhos. Não existe meio termo. 2 portas. Não existe terceira. 2 destinos. Perdição e vida. Não há terceira alternativa. Não há purgatório. Um sermão como esse é completamente fora de moda nos nossos dias. Porque as pessoas gostam de ficar no meio termo, né? Aquelas pesquisas: o que você acha disso? Tem a opção sim, não e não sei. Ou responda outrora. Jesus não te deu essa oportunidade hoje. Que Deus nos ajude, irmãos. Neste momento, vamos entoar o hino Mensagem Real. É a mensagem que temos, não há outra. A mensagem da porta estreita, do caminho